4 segredos essenciais para o sucesso. O primeiro ponto para a gente debater aqui é você vencer a batalha da manhã. O que seria isso? É a forma que você começa o seu dia, é a forma que você começa a sua manhã. Se você, estudos mostram isso, tá? Se você começa o seu dia de uma forma correta, ou seja, correta ao ponto de ser produtivo e fazer hábitos positivos, comportamentos positivos, o teu dia tende a ser melhor. Então, ou seja, tudo começa pela manhã. Como você se acorda? Pô, você se acorda, já pega o celular, já entra no TikTok, no Instagram e fica maratonando aquilo por horas, desperdiçando tempo, ou você se acorda, abre a janela, faz um café, pega um sol, agradece por mais um dia, depois se arruma, vai treinar, vai pra academia. Como acontece o seu dia? Como é o começo do seu dia? Isso define muita coisa, tá? Isso pode ser uma catapulta para te motivacionar cada vez mais para você manter a frequência e a constância no seu dia. Tem até um comandante da Marítima que ele fala que se você quer que o seu dia seja bem produtivo e o seu dia seja da melhor maneira possível, ótimo e maravilhoso, arrume a sua cama. Primeira tarefa do seu dia, arrume a sua cama. Porque se você não é capaz de arrumar a sua cama assim que você se acordar, você não vai ser capaz de lidar com grandes desafios, adversidades e problemas que vão acontecer no teu dia, que isso é normal, acontece com todo mundo. Então, ou seja, primeiro você tem que aprender a fazer a tarefa mais simples e mais fácil possível. Depois você foca nas mais difíceis. Depois você foca no resto. Então, reflita como começa o seu dia. Uma dica muito importante para você refletir sobre isso e começar a mudar o jeito que você começa o seu dia é estabelecer uma rotina. Então, ou seja, colocar o que você vai fazer quando você se acordar, depois 10 minutos depois, 20 minutos depois, 30 minutos depois, uma hora depois, o que você vai fazer dentro desse tempo? Pô, vou me acordar, vou abrir a janela, vou arrumar minha cama, vou abrir a janela, vou agradecer por mais um dia, fazer um café, tomar um sol, depois ler por 30 minutos, me arrumar, ir para academia, voltar a tomar um banho, me arrumar para o trabalho, algo do tipo, enfim. Crie uma rotina, tá? Uma rotina é muito importante porque isso facilita a sua disciplina. Sem rotina, basicamente você não vai ter disciplina. Sem rotina, você não vai ter bons hábitos. Sem rotina, você não vai conseguir se estabelecer fortemente em cima de um objetivo. Por quê? Porque você não repete aquilo ali. Para isso que serve a rotina. A rotina serve para você estabelecer comportamentos fixos no teu dia a dia, para você todos os dias repetir isso virar um hábito e te dar um grande resultado, um resultado exponencial, né, lá no futuro. Né? Por isso que tem aquela frase que os hábitos nada mais é do que um amontoado de comportamentos que nada tem de significativo, mas que no final dá um resultado exponencial. Os hábitos são juros compostos, eles vão se acumulando conforme o tempo para no final eles te dar um grande resultado. Tá? Isso é para hábitos positivos e hábitos negativos. Então reflita como começa o seu dia, como você começa o seu dia, a maneira que você começa o seu dia. Segundo ponto muito importante é você cortar as distrações. Cara, a gente está numa época que está cada vez mais difícil, cada vez mais escasso, mais complexo de obter foco. Por quê? Porque as distrações estão cada vez mais crescendo. São Reels, são TikTok, são jogos de apostas. Tudo isso é distrações. Poxa, são notificações do teu celular. Então, tudo isso é notificação. Então, a gente está numa época que é muito difícil uma pessoa manter foco. Então, por isso que ela precisa se aprofundar sobre esse tema, para justamente não ser enganada pelo sistema e acabar sendo distraída por ele mesmo. Então, corte as distrações. Faz o seguinte, vê a sua rotina, vê o que você faz todos os dias, e aí você vê o que é distração e o que não é. O que vai te levar, o que vai fazer você mudar de vida e o que não vai fazer você mudar de vida. Se aquilo não faz você mudar de vida, provavelmente aquilo é uma distração. É algo que você está jogando o seu tempo fora. Então, por exemplo, jogar um videogame, ver filme, acompanhar MCs, atores que não vão te levar a lugar algum, ficar jogando um joguinho todo dia, ficar jogando videogame todo dia, ficar fazendo casinha de aposta todo dia. Então, ou seja, tudo isso é distração. Tudo isso que não vai te levar a lugar algum, vai te deixar estagnado aonde você está nesse exato momento, é distração. Então você precisa rever o que realmente te distrai, o que realmente te desfoca do teu objetivo, da tua meta final, do teu sonho final. Porque isso vai fazer você ter um foco maior. E essa energia que você desperdiça, você vai repor em hábitos positivos, em comportamentos positivos. Estabeleça um foco na sua vida. Coloque foco na sua vida. Ah, então tu está dizendo que eu não posso ver um filme, eu não posso jogar um jogo, eu não posso
sair, eu não posso porque tudo isso é distração, não posso ver Reels, não posso ver TikTok, não tô dizendo isso. Só que começa a controlar o teu tipo de distração e não a tua distração te controlar. Como você é o gerador do problema, você é maior do que ele. Então você que tem que controlar ele, não ele controlar você. Então não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas você deve se controlar perante isso. Você deve colocar na sua cabeça, pô, não é a hora de eu ficar no Reels do Instagram, não é a hora de eu ficar rolando no TikTok. Vou fazer algo mais produtivo, vou ler, vou escrever, fazer algo que vai me levar longe, algo que vai mudar a minha vida. Outro ponto muito importante também é que não se preocupe se você é aquela pessoa que vê TikTok, vê o Reels do Instagram, tá sempre no Instagram, se você é uma pessoa que usa essas plataformas profissionalmente. Se você utiliza essas plataformas para obter mais conhecimento. O problema é se você utiliza essas plataformas de uma forma errônea, que não vai te levar a lugar algum. Pô, você utilizar as plataformas para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, é cabível pra caramba. Vale muito a pena. O problema é se você utiliza para ver meme, se você utiliza para ver futebol, se você utiliza para ver merda. Você tá perdendo seu tempo, isso não vai mudar a sua vida. Então comece a ocultar as distrações e comece a pegar essa energia que você se desgasta nessas distrações e coloca em cima de um hábito, um comportamento positivo, algo que vai realmente mudar a sua vida, algo que realmente vai fazer você evoluir tanto como pessoa, tanto como ser humano. Terceiro ponto é construa hábitos consistentes. Então, ou seja, estudos mostram que dentro de 62 dias a gente forma um hábito. Só que dentro de 62 dias são hábitos fáceis de se seguir. Hábitos mais complexos, na verdade, a gente demora quase um ano para se acostumar com ele. Então vai demorar 62 dias aproximadamente se for um hábito fácil de fazer. Por exemplo, tomar água. É um hábito fácil. Você enche a garrafa e deixa a garrafa perto de você. Você vai começar a se acostumar com isso dentro de 62 dias e isso já vai virar um hábito. Agora, se for um hábito muito complexo, muito difícil de fazer, que realmente precisa de uma grande movimentação, precisa de uma grande energia para conseguir concretizar esse hábito, esse comportamento, você vai demorar basicamente aproximadamente perto de um ano para formatar um hábito. Outro ponto muito importante para você se conscientizar é que a repetição te leva à excelência. O que significa isso? Significa que quanto mais você repete um comportamento, um hábito, mais excelente você fica naquilo que você quer, naquilo que você está focando. Então, ou seja, repita hábitos. Repita todos os dias. Porque cada dia que passa você vai se tornando 1% melhor. Então, ontem, quando você foi treinar na academia, você era uma pessoa. Hoje, quando você vai ou foi treinar, você já melhorou 1%. Você já criou mais força e mais resistência do que ontem. Amanhã, mesma coisa. Depois de amanhã, consequentemente, a mesma coisa. Ah, Natan, mas eu tenho dificuldade de repetir um hábito. Comece aos poucos. Hábitos Atômicos, do James Clear, fala sobre isso. Quando você for começar um hábito que é muito complexo e você não tem a malícia, você não tem o conhecimento da melhor forma possível para você concluir esse hábito e realmente se acostumar com esse hábito, você começa aos poucos. Então, ou seja, começa fazendo esse hábito por 2 minutos, por 5 minutos. Pô, vou começar a ler um livro. Pô, aí você lê 2 horas de livro. Cara, amanhã você não vai querer nem saber de livro, porque você leu demais, você não está acostumado a ler 2 horas. Então, começa lendo uma página, 2 páginas, 5 páginas, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e assim você vai progredindo conforme você vai repetindo isso, porque daí o seu cérebro, você mesmo vai começar a se acostumar com isso. Você já vai começar a se adequar a isso. Um dos meus maiores erros quando comecei a ler foi que eu comecei a ler, 1 hora de leitura, sendo que eu nunca tinha lido na minha vida. Você acha que no outro dia eu tinha vontade de ler? Não queria nem saber de livro, porque eu li demais. O certo era eu começar lendo 2 páginas, 5 minutos, 10 minutos, e aí sim, indo progredindo. Hoje eu consigo ler 2 horas fáceis. Fáceis, mas por quê? Porque depois que eu aprendi isso, eu comecei a ler 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e 30, até chegar nas 2 horas, que é onde eu já me acostumei a ler 2 horas quieto ali, concentrado. Mas você não vai conseguir ler 2 horas na sua primeira leitura. Ou você até pode conseguir, mas no outro dia você não vai querer nem saber de leitura. Por quê? Porque o seu cérebro já se enjoou já. Você já desgastou o seu cérebro. Você fez o seu cérebro odiar aquilo eternamente. Por quê? Porque ele foi fazer algo difícil que ele não está acostumado, isso demandou gasto de energia, e se você não sabe, nosso cérebro,
ele adora guardar energia, ele foi feito para guardar energia, por quê? Porque ele tem medo de morrer, então ele acha que quanto mais energia você gastar, mais próximo ele vai estar de inibir do planeta, de se inibir do planeta, então, ou seja, morrer. Então, comece aos poucos. Comece aos poucos. Poxa, eu vou pra academia, mas eu não curto muito. Beleza, cara. Então não vai pra academia e fica 5 horas na tua primeira semana. Uma que você vai se lesionar, duas que você vai se desgastar demais. E três que na outra semana você não vai querer nem ir pra academia. Então, ou seja, você só vem prejudicação na sua vida. Então começa aos poucos, pô, vai pra academia, faz 10 minutos, 15 minutos, 2 equipamentos, 3 equipamentos e vai embora. Na próxima semana, progride, começa a fazer 5, 4 equipamentos. Na próxima, 7. Pô, aí você já fica com uma carga horária legal. Na academia é a mesma coisa. Quando você vai progredir carga, quando você vai progredir peso, você só vai progredir quanto mais rápido você se acostumar com aquilo. Se você não se acostumou, se você ainda não sabe fazer o movimento corretamente, você vai continuar deixando o peso baixo, deixando o peso no mais baixo possível. Por quê? Para você conseguir executar o movimento. Mas conforme você vai criando mais resistência, mais força, você aumenta o peso do equipamento. Por quê? Porque o seu cérebro, o seu corpo já está se acostumando com aquele peso. Então, quando ele já se acostuma e para ele já fica leve, já fica fácil, você tem que progredir. Assim é na vida também, assim é com os hábitos. Você começa aos poucos. Quanto mais leve, quanto mais fácil ficar, você vai indo aumentando, você vai aumentando a régua de dificuldade daquele hábito. Mas por que daí você consegue fazer isso? Porque daí você já vai estar acostumado com aquilo. Já vai estar começando a se adequar com aquilo. Aumentar já não vai fazer quase nenhuma diferença para você. Quarto ponto e último é priorizar. Cara, aqui em priorizar, eu linkei duas coisas. Uma, aprender a dizer não. Duas, nem tudo precisa ser feito no mesmo dia ou no mesmo momento. Vou começar por esse segundo aqui. Já cometi, né? E eu aprendi com isso e hoje eu ensino os meus mentorados a não cometer esse erro quando eles começam a implementar a disciplina na vida deles, que é o quê? É ser perfeccionista e querer fazer tudo no mesmo dia, querer fazer tudo na mesma hora e achar que, pô, não consegui fazer isso aqui, eu não sou disciplinado, minha vida acabou, já era. Não, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Você tem que priorizar as principais atividades, as principais tarefas, os principais comportamentos e hábitos da sua rotina. Se você não conseguiu fazer, paciência, passa para amanhã. O problema é você reprogramar aquilo. Aí você começa a procrastinar. É você fazer de propósito. Não foi porque você não teve tempo, não foi porque você se ocupou demais, foi porque você mesmo cavou essa própria procrastinação na sua vida e que não está fazendo você conseguir repetir hábitos e comportamentos porque você procrastina demais. Mas o perfeccionismo, ele nunca pode fazer parte da sua disciplina. Por quê? Se você for perfeccionista demais, você não vai priorizar seu sono, você não vai priorizar seu descanso, só vai priorizar os seus comportamentos, os seus hábitos. Então, que adianta você chegar lá no topo do seu sucesso, ter um grande resultado, mas, porra, não ter uma boa saúde exterior, não ter uma boa saúde interior, teu mental tá todo fodido. Então, ou seja, você precisa priorizar atividades até uma certa hora do dia. Chegou nessa hora, você vai parar de fazer tudo que você faz e vai dormir, vai cuidar do seu corpo. Amanhã você termina. Passar para o outro dia não é o problema. O problema é você reprogramar aquela atividade. Então, ou seja, você programar de novo aquilo que você já tinha programado. Aí sim, aí você está procrastinando. Então, poxa, eu tenho que ler 2 horas hoje, segunda-feira. Beleza. Eu consegui ler 1 hora, sobrou essa outra 1 hora. Eu não consegui ler essa 1 hora na segunda. Pô, beleza, então como não consegui ler, eu vou passar para amanhã essa 1 hora. E amanhã eu faço. Aí chega amanhã na terça, você, pô, não tô conseguindo fazer isso aqui, vou passar para quarta. Você já tá procrastinando. Aí você já tá procrastinando. Agora, passar de um dia pro outro não é procrastinação. Faz parte você mudar a data, a hora, o dia de uma tarefa que você tem que fazer. O problema é se você fica reprogramando isso toda hora. Aí já vira uma procrastinação. E procrastinação é o quê? É procrastinar. Então, ou seja, separa, traço, crastinar. Pro quer dizer profissional e crastinar significa se castigar. Então, ou seja, profissional e se castigar. Procrastinação é isso. Você é profissional e se castigar. Porque cada vez mais que você procrastina uma atividade, um hábito, você está se castigando, porque ninguém vai pagar por esse resultado que você está procrastinando. É você mesmo que vai pagar por isso, então você mesmo está se castigando.
Guarda isso na tua memória. Procrastinação, profissional e se encastigar. Tá? Então, cara, começa aos poucos, mantém uma consistência, prioriza atividades. Prioriza atividades. É como se fosse um funil. Você prioriza o que está no topo. Então, não deu para fazer? Nada de perfeccionismo. Passa para outro dia. Mas o importante é você fazer. O importante é você terminar aquilo. Prioriza atividades, as mais importantes do seu dia, óbvio. E as que não são tão importantes assim, você deixa para outro dia, não tem problema. Só que você tem que dormir entre 7 e 8 horas por dia. Você não pode acabar, dormindo pouco, dormindo 2 horas, porque você não quer deixar aquela atividade para depois. Você é perfeccionista demais. Óbvio que de vez em quando você vai ter que fazer um sacrifício e você não vai conseguir dormir às 8, 7 horas. Porque isso faz parte, você está no caminho. O caminho é mais árduo. Porém, você também não pode se matar ao ponto de, dormir 2 horas por dia e acabar chegando no seu sucesso morto. Não podendo curtir nada disso porque você está com a saúde lá embaixo.